Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Existem vezes que, por nossa fraqueza, a gente pode se encontrar no erro em que a gente está tentando acertar, nos esforçando ao máximo para fazer certo, para realmente sair daquele pecado, daquele erro, e nós, às vezes, simplesmente por nossa fraqueza, humanamente falando, não conseguimos. Isso muitas vezes acontece porque nós estamos enxergando o erro somente como uma ruína, somente como algo que nos faz cair para baixo. Mas na verdade Deus nos ensina que, mesmo nós, por nossa fraqueza, errando, Deus nos acolhe e pela sua misericórdia nos ensina a entender, a aprender a como vencer aquele erro e ser melhor. Uma árvore, muitas vezes, quando ela está crescendo, ela pesa para um lado e, por causa disso, como ela é fraca, ela se quebra. Mas naquele quebrado, aonde seca ali nasce um novo broto. Foi dolorido, claro, foi horrendo, mas daquela dor nasceu um novo broto. E semelhante assim é conosco. Quando nós começamos a enxergar os nossos erros e os nossos pecados, não mais como somente uma ruína, mas uma oportunidade de reconhecer o quão fraco nós somos. O espírito altivo vem antes da queda. Muitas vezes nós estamos nos contentando com nós mesmos, pensando que nós somos o suficiente para vencer os erros, pensando que nunca mais vamos errar. E isso é muito errado, porque nós somos fracos. Nós podemos vir a errar por causa de nossa fraqueza. E quando a gente erra, nós começamos a pensar: como eu errei nisso, como eu pude cair nisso de novo. E acabamos ficando presos naquele erro, vendo ele como uma ruína. Mas na verdade, quando nós erramos, é aí que a força de Deus se manifesta de verdade em nossa vida. Não porque o erro é bom, mas porque quando nós erramos, nós verdadeiramente nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos fracos, que nós não somos capazes de vencer sozinhos. Muitas vezes também o nosso erro é pensar que sem Deus nós conseguimos, pensar que já é o suficiente, pensar que nós já buscamos o suficiente, pensar que já alcançamos o tanto que queríamos buscar. Mas nós devemos sempre buscar, devemos perseverar na palavra de Deus. Devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Nós devemos fugir do pecado por amor a Deus, porque aquele que ama jamais busca querer ofender o amado. O temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é abominar tudo aquilo que pode desagradar a Deus, tudo aquilo que você pode fazer que desagrade a Deus. Se nós lutamos somente com o intuito de nós queremos ser os melhores, nós não estamos lutando com o propósito verdadeiro. O propósito verdadeiro é nós lutarmos contra o pecado porque Deus nos ama e Ele quer que nós o amemos. Lutar porque Deus é misericordioso e Ele sempre nos acolhe. Lutar porque não importa quantas vezes nós erramos, Deus sempre nos acolhe. E isso deve nos fazer cada vez mais nos voltar sempre para Deus e buscar sempre lutar contra o pecado. Choro, vontade de mudar, isso é emoção. Agora, a verdadeira mudança vem de uma decisão. A decisão de não mais querer lutar simplesmente para querer ser melhor, mas lutar porque Deus nos ama. Lutar porque nós vamos alcançar a vida eterna no céu, confiando em Deus. Não lutar pensando em querer ser os melhores. Pelo contrário, lutar em querer ser os mais humildes, em querer ser aqueles que fazem de tudo para preservar o amor de Deus em si. Afastar-se de tudo aquilo que desagrada a Deus. Os nossos erros, eles não são agradáveis.
é dolorido, é muitas vezes horrendo os nossos erros, os nossos pecados, mas nós devemos aprender que nós temos que aprender com eles. Deus não quer que fiquemos presos aos nossos erros e nem que enxergamos eles somente como uma ruína, mas que enxergamos ele como uma oportunidade de reconhecer o quão fraco nós somos. Vejamos, por exemplo, Judas, movido pela culpa, pecou contra sua própria vida. Pedro, se deixando mover pelo arrependimento, foi perdoado por Deus. Deus o concedeu aprender com o erro que ele cometeu. E ele tornou-se o primeiro Papa da Santa Igreja Católica. É muito triste quando, infelizmente, nós só somos honestos, só somos sinceros e verdadeiros com Deus quando nós erramos, quando nós pecamos. É muito triste quando nós estamos ali conseguindo alcançar, lutar bem e não estamos sendo sinceros com Deus. Começamos a pensar que nós estamos fortes por nós mesmos. Começamos a pensar que nunca mais estamos propensos aos erros. Humanamente falando, nós podemos acabar errando por causa de nossa fraqueza. E é por isso que Paulo nos diz, guiado por Deus, Paulo nos diz: cuidado, você que está se sentindo forte, porque pode cair. Paulo nos diz mais ou menos assim em uma carta: porque aquele que pensa ser forte está a sua queda bem à sua frente, porque o espírito altivo vem antes da queda. Se nós começamos a nos orgulhar com pessoas que estamos indo bem, com pessoas que já alcançaram o que é suficiente, é aí que nós começamos a cair. Uma espada, quando é feita, ela precisa esquentar e esquentar até dobrar. Se ela parar de esquentar, ela não vai alcançar a forma que ela realmente precisa alcançar. E semelhante assim também é conosco. Se nós deixarmos de buscar a Deus de forma sincera, nós, infelizmente, humanamente falando, podemos acabar caindo de novo, porque somos fracos e não estamos nos reconhecendo como pecadores. Jesus nos disse: eu não vim para aqueles que estão sãos, mas para os que estão doentes. Se nós não reconhecemos que nós somos pecadores, se nós não reconhecemos que nós somos fracos, como Deus vai nos curar dos nossos vícios, pecados e erros? Como Ele vai nos ajudar a tomar posse da vitória de Cristo para vencermos os erros e pecados? Porque se nós nos negamos a nos reconhecer como pecadores, se nós nos negamos a nos reconhecermos como pessoas que precisam de Deus para vencer os erros, estamos fazendo de Deus mentiroso. Porque nós somos fracos, nós não conseguimos sozinhos, mas aí está Deus para nos ajudar. Então nós precisamos nos reconhecer pecadores, e que isso não seja motivo de você pensar que é uma ruína, mas que seja de motivo de você pensar, saber e crer que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde há muito pecado, muito há da graça de Deus, apenas esperando para que nós nos reconhecemos que precisamos verdadeiramente de Deus, de forma sincera, sem falsidade, de forma sincera e verdadeira, para que com a graça de Deus e misericórdia de Deus sejamos perdoados e encontremos realmente o motivo pelo que nós estamos lutando para sermos santos, que é pelo amor de Deus, que é para que um dia vivamos eternamente junto a Deus, para a nossa alegria e a alegria de Deus, e para o santo louvor e glória de Deus. Não desistamos, porque Deus nunca desiste de nós. Nunca é tarde demais para voltar para o Pai. Que nós possamos sempre buscar um arrependimento sincero e verdadeiro.
nós peçamos a Deus para que, segundo a vontade de Deus, Ele nos conceda um arrependimento sincero e verdadeiro, para que assim nós não nos voltemos para o Pai com falsidade, mas com a vontade sincera e verdadeira de mudar. Porque choro é emoção, mas a mudança verdadeiramente é decisão. E a decisão é nossa. A iniciativa é sempre de Deus. Deus já está pronto para nos ajudar, nos perdoar e nos conceder copiosa redenção. Tudo o que precisa ser feito é que nós nos deixemos ser acolhidos e salvos por Deus, para o louvor e glória de Deus, para a alegria de Deus e a nossa alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.